Mas é impossível também eu conhecer a Deus sem temê-lo. É impossível eu amar alguém sem conhecer essa pessoa. Mas é impossível também eu conhecer a Deus, referente a Deus. Falando Deus pessoa. Amém? Mas é impossível também eu conhecer a Deus sem temê-lo. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Temor a Deus. A Bíblia fala no Salmo 111, versos 10, e em Provérbio 9:10. Você vai encontrar nessas duas passagens, você vai encontrar que fala que o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Então, a pessoa que teme ao Senhor, ela é sábia, ela é obediente e fiel a Deus em todo o tempo. Temer a Deus é o fundamento do conhecimento de Deus. Temer a Deus é o fundamento do conhecimento. Se eu temo Ele, eu conheço Ele. Amém? E porque eu conheço Ele, eu amo Ele. Então, para eu amar a Deus, primeiro eu preciso, conhecê-lo. E para conhecê-lo, eu preciso temê-lo. Amém? Então, primeiro eu preciso conhecê-lo para poder amar Ele. E segundo, para conhecer a Ele, eu preciso temer a Ele. Uma coisa vai levando a outra. Porque ninguém se deixa ser conhecido se não houver uma palavra chamada respeito. Embora o profundo desejo do coração de Deus é que nós venhamos o conhecê-lo. Isso é que arde no coração dele. Que o povo dele, que se chama pelo nome dele, venha conhecer ele. Amém? Que nós venhamos a ter comunhão. Esse é o desejo. Mas se eu não respeitá-lo, ele não me deixará o conhecer como ele quer que eu o conheça. Esse é o desejo do coração de Deus, que eu venha o conhecer, que eu tenha intimidade com Ele, que eu tenha um relacionamento com Ele. Mas se eu não temê-lo, Ele não vai poder se revelar a nós como Ele quer se revelar. Porque eu, Renata, eu e acredito que você, ninguém vai abrir a porta da sua casa para alguém que não respeita você. Para alguém que não honre você, que não respeite. Você não vai abrir a porta da sua casa para alguém que fala mal de você. Dificilmente eu vou contar ou você vai contar os seus segredos para aquela pessoa que você não é íntimo. E a Bíblia fala no Salmo 25, se você quiser anotar, no Salmo 25:14, ele fala assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Olha como é profundo isso. O Senhor tem segredos, eu tenho os meus segredos, você tem os seus segredos, você que está na sua casa tem os seus segredos. Tem coisas íntimas suas, revelações suas, que você não vai contar para uma pessoa que não te respeita, que fala mal de você, que não honra você. Você não vai abrir o seu coração, se revelar a essa pessoa que não o respeita. Deus também. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Aos que o temem, Ele conta os seus segredos e leva a conhecer a sua aliança, uma aliança que é inquebrável. A aliança da parte de Deus, ela sempre será inquebrável. Então Deus quer revelar os seus segredos, Deus quer contar os seus segredos, Deus quer que a sua igreja venha conhecê-lo assim profundamente, mas para isso nós precisamos temer a Ele. Quanto mais temor, que é o fundamento, mais eu vou conhecer a Deus. E quanto mais eu conheço a Ele, mais Ele se mostra, mais Ele se revela, mais Ele se abre para mim. Mais eu consigo conhecer o coração de Deus. Amém? Então, para que haja um relacionamento saudável, é preciso que haja o temor, é preciso que haja o respeito. Temor não é medo, temor é respeito. Amém? E aonde começa o direito dela, termina o meu direito.
Eu tenho que saber os meus limites. Eu não posso tirar Deus para compadre. Eu não posso achar que tudo que eu fizer está ok. Não, isso não é temor. Eu tenho que saber os meus limites, até onde eu posso ir. E a Bíblia me fala dos meus limites, até onde eu posso ir. E eu fazendo isso, eu vou demonstrar temor a Deus por quem Ele é. Ok? Eu estou dando uma introduçãozinha e depois nós vamos entrar na palavra. E o que se refere a Deus nessa geração, nesse tempo de hoje, né? Hoje, vamos dizer assim, o povo evangélico é grande, é muito grande, mas infelizmente é raso em intimidade, em profundidade, é raso em temor, em conhecer a Deus. Antigamente, o povo cristão era menor, mas era uma profundidade tão grande por causa do temor, né? As pessoas lá fora, se tu fosse numa, vou usar uma palavra bem antiga, se fosse numa venda, não no supermercado, né? Antigamente se falava, se tu fosse numa venda, minha avó que falava, vai lá na venda para mim. Se tu fosse numa venda e o dono daquele lugar, daquele comércio soubesse que tu era crente e faltou o dinheiro, ou então, tu saí, esqueci, deixei o dinheiro, e falava assim, não, vai lá, tu é crente. Sabe aquela coisa assim, não, ele é crente, ele vai voltar aqui, vai pagar, né? Hoje, infelizmente, o temor, porque havia um grande temor e as pessoas respeitavam a Deus, conheciam a Deus e aquela palavra crente ganhava credibilidade e as pessoas tinham uma confiança, ele é crente. Eu creio que hoje Deus está querendo restaurar tudo isso novamente, amém? Por isso que Deus tirou muitos movimentos para colocar fundamento novamente. Para nós cristãos, as pessoas olharem e ver que a gente são pessoas sérias, que têm caráter íntegro, amém? Justas, verdadeiras. Então, se a gente for, então aquele povo de antigamente era menor a quantidade de crente, mas eles eram muito profundos. Eles tinham um temor muito grande a Deus. E infelizmente na nossa geração isso não está acontecendo. A gente fala muito sobre intimidade, sobre lugar secreto, sobre conhecer a Deus. Mas quando se fala de temor, ainda nós temos um caminho aí a crescer. Amém? Um caminho a trilhar. Mas é esse caminho que Deus também está restaurando, levando a igreja a temê-lo novamente. E sem eu ter verdadeiramente esse temor pelo Senhor, esse respeito por Ele, pelas coisas dEle, né? Vamos dizer assim, honrar a Deus como Ele tem que ser honrado, se eu não tiver isso verdadeiramente dentro de mim, eu nunca vou ter uma intimidade profunda com o meu Deus. Eu nunca vou conseguir mergulhar em águas mais profundas, se eu não tiver esse temor. Né? Se eu não estiver trazendo um pouquinho para nós agora, assim, mais humano, se eu não tiver um respeito pelo meu marido e ele não tiver um respeito por mim, a gente nunca vai conseguir ter uma cumplicidade, uma intimidade, onde um se funde ao outro e verdadeiramente ali se torna uma só carne. Não vai ter, porque se eu não tiver o respeito por ele não tiver o respeito por mim, parece que vai ter uns espinhos, e não vai conseguir, assim, verdadeiramente fluir aquela intimidade como ela tem que fluir. Então, se a gente não tiver esse temor por Deus, esse respeito por Ele, pelas coisas dEle, pela palavra dEle, honrar o que Ele pede, honrar, né, obedecer os seus mandamentos, a gente nunca vai conseguir. Porque Deus, Ele vai dizer, como é que tu quer ter intimidade se tu não tem respeito? Se tu não tem temor? Eu só posso ter uma verdadeira intimidade com aquelas pessoas que têm um verdadeiro temor. Só para ela que eu posso me revelar, me fazer ser conhecido. E tudo que nós queremos é conhecer Jesus. É ou não é, igreja? Conhecer cada dia mais conhecer o Senhor. Então eu tenho que cada dia mais temer a Ele. Pedir, Espírito Santo, me ajuda a temer cada dia mais o Senhor, para que eu possa ter essa verdadeira intimidade. A nossa geração, né, ela fica muito no requerer. Eu quero isso, eu quero aquilo. É só me dá. Mas o verdadeiro evangelho também é renúncia. Assim como um casamento também é renúncia. Eu tenho que renunciar muitas vezes para agradar ele tem que se renunciar muitas vezes para agradar a mim.
Eu tenho que abrir mão de algumas coisas para agradar ele, vai ter que abrir mão de algumas coisas para agradar a mim. Não existe um evangelho, não existe um casamento, um relacionamento sem renúncia. É necessário que haja a renúncia, ainda mais quando se fala em ter uma vida com Deus. Para mim, ter uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, um verdadeiro relacionamento com Deus, com certeza eu vou ter que fazer renúncias. Amém? Não existe evangelho sem renúncia, não existe relacionamento sem renúncia. O relacionamento ele tem que ser algo de duas mãos, ele vai e vem. Não é só me dá. Às vezes as pessoas acham que Deus é delivery. Vamos inventar um número aqui, hashtag 000. Alô? Deus, eu preciso de um milagre assim, um milagre assado, outro milagre aqui, outro milagre assim. Ok? Então desliga e deu. Aí Deus vem e já me traz na hora, é instantâneo. As coisas com Deus não são assim, não é delivery. Eu ligo, tá pronto. Não, se Deus quiser fazer um milagre instantâneo na minha vida, Ele vai fazer. Amém? Ele vai fazer. Mas geralmente é aquela coisa de relacionamento, de temor, de conhecer a Deus. E não é só me dá. Deus tem promessas para cumprir na nossa vida. Deus tem muito para fazer sobre nós, mas Ele também espera que a gente faça a nossa parte, amém? E uma delas é temer a Ele. Outra coisa é aprender a renunciar. Se para mim ter um relacionamento saudável com Deus, uma intimidade profunda com Deus, eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que renunciar isso, então isso eu farei. Se Ele me pede isso, ainda que me doa, que vá contra a minha vontade, ainda assim eu farei, porque a vontade dele será sempre melhor do que a minha. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, e o temor vai me levar a essa renúncia. O temor vai me levar a renunciar por obediência e por amor. Ok? Amém. E há algo tremendo quando a gente olha para Deus. Abra suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5. Nós estamos falando de renúncia, de temor, de abrir mão, de intimidade. Quando a gente olha para Deus, lá em sua palavra, em Romanos 5, 8. Aqui vai falar bem assim. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação, através da morte da cruz de Jesus. Já falei, Jesus não veio trazer uma religião, Jesus veio reconciliar o homem com Deus. O pecado separou o homem de Deus. Jesus foi a ponte que ligou o homem novamente, por isso que ele fala, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tem que passar, ele é a ponte que faz a reconciliação. Mas olha só, Jesus aqui, Deus e Jesus, né? Deus. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e eu oro e a resposta não vem, e eu sou dizimista, e a minha vida financeira não melhora, e eu estou fazendo isso, e eu estou fazendo aquilo. Aí as pessoas colocam uma faca assim na garganta de Deus. Eu tenho orado, tu não vai mudar o meu marido? Vai lá e bota outra garganta. Eu tenho orado, tu não vai mudar a minha vida? E eu tenho sido dizimista. Onde é que está a minha recompensa? Eu quero mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro. Onde está o amor? Se não é para dizimar por amor e obediência, não dizima.
Se não é para orar por amor, não ore. Porque isso é uma visão errada. Essa pessoa demonstra que não tem temor. Ainda que Deus não faça mais nada para mim, nada. Ele já demonstrou todo o amor dele, quando ele deu o filho dele para morrer naquela cruz, quando ainda nós éramos inimigos dele. Inimigos de Deus. Ele fala aqui em Romanos 5:8. Ele provou o amor dele. Eu nem sabia que um dia eu ia clamar o nome de Jesus, que eu ia precisar de Deus na minha vida, e ele já tinha dado. Aí onde é que está o temor? Mas eu oro e o Senhor não transforma o meu filho? Mas eu oro e o Senhor não muda a minha vida? Não vai orar por causa da tua posição que está errada. Não vai mudar. Porque você está botando uma faca na garganta de Deus e as coisas não funcionam assim. Senhor, eu já sou grata. Eu era tua inimiga. E tu deu o teu filho Jesus. Eu era tua inimiga e tu morreu, verteu o teu sangue por mim. Mas pela tua infinita misericórdia e o teu amor, Senhor. Oração com temor. Eu peço, Senhor, muda isso, muda aquilo. A oração de um justo, você tem sido justo. Somos justificados pelo sangue de Cristo. E é assim, a oração com temor, não colocar uma garganta. Aí a gente não para, a gente às vezes não para pensar, né? Pecadores, sujos espiritualmente, mau caráteres, mentirosos. Uma pessoa que nós éramos antes de conhecer a Cristo, fazia tudo errado, tudo em desobediência, tudo nós éramos assim, e ainda assim Ele me amou. Ainda assim, um dia, fulana, ciclana, beltrana vai precisar de mim. Um dia eles vão clamar e eles vão poder me encontrar. Porque eu vou morrer naquela cruz, eu vou derramar o meu sangue. A gente tem um amor tão pequeno, um amor tão frágil, que quando a gente pensa que Jesus, aquele homem santo, se esvaziou de toda a sua glória, se esvaziou, e nós não queremos muitas vezes nos esvaziar de nós. E eu falei, a gente quer ter autoridade espiritual, estava falando na terça, a gente quer ter autoridade espiritual na nossa vida, a gente quer levantar as nossas mãos e repreender e o poder do inimigo enfraquecer. A gente quer ter um sacerdócio santo e real, legítimo. O que a gente tem que fazer? O que está em Filipenses 2:3. Jesus, o que ele fez lá? Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou, Jesus serviu, Jesus obedeceu e Jesus morreu. E foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Isso, quando a gente faz isso, essa fórmula de se esvaziar, né, ele se esvaziou de toda a sua glória, desceu aqui como homem, mas sendo santo, que significa separado. Desceu aqui nesse mundo e aqui ele não se contaminou, ele não se deixou levar pelas influências, pelo poder, pela riqueza do sistema, do mundo. Mas nos amou, nos olhava com misericórdia, com compaixão. Quando eu penso nessas coisas, esse amor me confronta e me constrange. De que forma eu vou querer poder botar uma faca na garganta de Deus? Porque antes de eu fazer qualquer coisa, Ele já fez tudo. Então tudo que Ele vier fazer para mim é a cereja do bolo. O bolo Ele já fez. Ele deu Jesus naquela cruz. Lá Ele provou o amor dEle para mim. Qual de nós daria o nosso filho para morrer numa cruz? Qual de nós? Ele deu. E lá Ele provou. Mesmo eu ainda espiritualmente sendo suja, inimiga de Deus, lá Ele provou o meu amor. E quando eu penso nisso, essas coisas, elas me confrontam. Ver quantas vezes o meu amor é tão raso, é tão frágil, não o temendo o quanto deveria. O Senhor quer trazer temor e o Senhor quer restaurar temor nessa noite. Amém?
Sabe, às vezes a gente vê por aí, aqui não, em nome de Jesus, mas a gente vê por aí muito amor descartável, né? O que é isso, apóstola? Meu relacionamento com Deus, se não tá bom para mim, eu jogo fora. Se não faz do meu jeito como eu quero, eu jogo fora. Sabe, não sabe verdadeiramente o valor de uma aliança, que é se divorciar rapidamente. A aliança que Deus fez conosco, ela é inquebrável. E a nossa aliança também tem que ser inquebrável. Se Ele me levar nos desertos, se Ele me levar nos vales, se Ele me passar por lutas, tudo é para quê? É para me ensinar. É para eu crescer. É para eu querer deixar de ser o centro, porque o centro é Jesus. É para deixar de ser menos egoísta. É para mim ter mais humildade. Deus disciplina aquele que ama. Os pais disciplinam seu filho porque criança é tremendamente egoísta. É meu, meu, meu. A natureza da criança é o quê? Meu, meu, meu. Tudo meu. Aí a gente vai lá e disciplina nossos filhos e mostra para eles, não pode ser assim. Para eles aprender que eles têm que ser, que tem que dividir, que não pode ser egoísta, que muitas vezes eles não vão ser o centro das atenções. Deus também vai fazer isso conosco. Tá achando que tu é o centro, a última bolachinha do pacote? Vou te mostrar que tu não é. Vou te mostrar que tu é dependente de mim. Vou te fazer menos egoísta, mais humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde, diz o Senhor. Amém? Então, até nesses momentos que as coisas não estão do meu jeito, como eu queria, como eu gostaria, a minha aliança tem que continuar firme. Casamentos, relacionamento passam por abalos, passam por dias maus. Mas quando eu entendo o valor de uma aliança, eu não quebro ela. Eu não quebro ela, eu permaneço firme. Amém? Glória a Deus. Jesus disse, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. João 14, 21. Então, o nosso amor por Deus tem que ser traduzido em obediência e temor. Como é que eu traduzo o meu amor por Deus? Não só teoria falando te amo, eu te amo. Obedecendo a Ele. Temendo a Ele. Até mesmo quando as coisas não estiverem do meu jeito como eu gostaria. Amém? Porque chegará um dia em que, se nós não tivermos o temor hoje, virá um juízo sobre nós. E o ser humano, ele só vai para o inferno se ele quiser. Com as suas próprias pernas, com as suas próprias escolhas, ele vai para o inferno. Deus não preparou o inferno para o ser humano, mas ele vai para lá, porque ele escolhe desonrar a Deus, desobedecer a Deus, não colocar a sua vida diante do Senhor, as suas escolhas diante de Deus, escolhe fazer tudo do seu jeito. Então, com as suas próprias pernas, com as suas próprias escolhas, ele mesmo escolhe ir para o inferno, pecando, desobedecendo, não temendo ao Senhor, andando em desonra com o Senhor. Amém? O Senhor quer que nós venhamos a conhecê-lo. Sabe? Conhecer Ele de uma forma em que quando eu pecar, quando eu cair, eu sei que Ele vai me ajudar a me levantar. Conhecer a Ele sabendo que na hora da angústia, da tribulação, Ele estará presente comigo. Por isso que é importante eu temer a Deus, para eu conhecer e saber que não importa o momento que eu esteja da minha vida. Aquela palavra que ele disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você vai ver que ela é real e verdadeira. Real e verdadeira. Jesus é aquele que não apaga o pavio que fumega. Ele não esmaga a cana quebrada. Mas é aquele que vai lá e restaura. É aquele que vai lá e faz tudo novo de novo. Amém? Glória a Deus. E por quê? Agora vamos entrar mais um pouco fundo. E por quê que eu tenho que ter esse temor de Deus? Abra suas Bíblias comigo em Mateus 22. Porque lá em Mateus 22 tem um convite de um rei para nós. Livro de Mateus, capítulo 22. Lá nós vamos encontrar o convite de um rei para mim e um convite de um rei para você. Mas se eu não tiver o temor,
eu não vou poder ir até esse rei, eu preciso ter esse temor. Existe um convite para nós, um convite de um rei todo-poderoso. Amém? E como é que eu vou responder a esse convite? Vamos ler ali. Parábola do banquete de casamento. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos ao que eu tinha sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas esses não quiseram vir. Abrindo um parênteses, esses que não quiseram vir, a gente pode dizer que eles são os religiosos. Como assim, apóstolo? Quer Jesus? Quero. Quer compromisso com ele? Não. Só quero Jesus, mas não quero compromisso com ele. Amém? De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Tudo está preparado. Vocês conseguem entender? É um convite de um rei para um banquete, para o filho dele. E esse banquete já está todo preparado. Já está tudo preparado. Venham para um banquete de casamento. Venham. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram e o mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete do casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Não eram dignos porque não queriam compromisso. Eu não vou agora, eu vou casar. Eu não vou agora, eu tenho algo para cuidar. Eu não posso agora não. Eles não foram dignos. Aí o que ele fez? Vão às esquinas, vão pelos caminhos, vão. E convide para o banquete todos que vocês encontrarem. Convide os mendigos, convide a prostituta, convide os indignos, convide os ladrões, convide todos que vocês encontrar. Porque eu quis honrar os primeiros, mas eles não quiseram me honrar. Acharam que tudo que tinham para fazer era mais importante do que aceitar o meu convite, do que estar em minha presença. Se apegaram mais às coisas terrenas do que às coisas celestiais. Não tiveram temor, não me conheceram. Não me conheceram. Porque se tivessem me conhecido, jamais recusariam um pedido meu, um convite meu. Vá e convide os convidados, né? Vão continuar lá. Vão às esquinas e convide para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para a rua e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia. Ele queria a casa cheia. Ele queria a mesa cheia. Ele queria convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Hello! Era o convite de um rei. Não era qualquer rei. Era o convite de um rei todo-poderoso. Imagina nós hoje, se fosse uma monarquia, nós seríamos súditos e tem o rei. E o rei me fizesse esse convite. Meu Deus, a pessoa mais importante daquele lugar.
Era o rei. Era o Todo-Poderoso. Eu desmarcava qualquer coisa. Deixava qualquer coisa para estar na presença do rei. Um banquete, o rei. E me convidou. O rei me convidou. Como é que eu não vou ir? Como é que eu não vou querer estar naquele banquete, naquele lugar? Naquela presença? Naquele castelo? Como é que eu não vou querer estar naquele lugar maravilhoso? E esse convite é o convite que o Rei, Deus, o Todo-Poderoso, faz a nós. Mas como? Como que nós temos respondido a esse convite? Ele tem nos convidado para estar com Ele diante de toda uma eternidade. Ele está nos convidando. Ei, eu quero que você participe do meu banquete. Está tudo preparado. Eu quero que você tenha uma eternidade comigo. Mas como vamos ter uma eternidade se nós não amá-lo, não conhecê-lo e não temê-lo? Se levarmos a vida de qualquer jeito aqui, se não for do meu jeito, tchau, quebrando aliança, indo embora. Não sendo fiel. Porque quem teme ao Senhor é sábio, é obediente e é fiel até o fim. Ele está nos convidando para um banquete, Ele está nos convidando para uma eternidade com Ele. Ele está nos convidando. E muitos dizem, não posso. Mais tarde, quando eu ficar mais velho, ainda sou muito jovem. Ei, não deixe para amanhã o que o Espírito Santo está te convencendo hoje. Hoje o Senhor está batendo a porta do teu coração e está te oferecendo salvação e eternidade. Não se apegue às coisas dessa terra. Não se apegue. Aí a gente vê ali que tem uma pessoa que não está vestida adequadamente. Como é que tu entrou aqui sem as vestes nupcial? Por isso que não é de qualquer jeito. O temor ao Senhor vai me fazer andar em santidade. Em santidade. Vestes limpas, vestes puras, para eu poder entrar nesse banquete. Para eu poder fazer parte dessa festa que está toda preparada. Eu tenho que ter santidade. Eu não posso andar em pecado, eu não posso andar em desrespeito, eu não posso andar em desonra. Eu não posso, não é uma roupa de qualquer jeito, não! São vestes de santidade, de pureza. Não é vestes sujas. O Senhor quer trocar as nossas vestes. Se talvez hoje a sua veste está suja, se você se arrepender, o Senhor troca as tuas vestes, Ele te lava no sangue e você torna a ficar purificado. Ele purifica, o sangue dele nos purifica de toda a injustiça, de todo o pecado. A parte que eu quero entrar mesmo, sabe? A gente se apega as coisas dessa terra. A gente se apega a uma fração de vida que é nossa aqui. E que é uma fraçãozinha de vida tão pequenininha. Diante de toda uma eternidade com Jesus. Os nossos olhos ficam aqui. Eu tenho que ter o que vestir, eu tenho que ter o que comer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E se esquecemos, não que essas coisas não são importantes, mas essas coisas não podem ser a minha prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar o reino, se você olhar para o alto, se os seus olhos estiverem lá no alto, na eternidade, Deus não vai te deixar faltar comida. Deus será a tua provisão, Deus será a tua proteção nesse lugar. Se você buscar o reino do céu, tem uma frase do Eduardo Jonathan, se eu não me engano, que ele fala: grave os teus olhos, grave a tua eternidade nos meus olhos, Senhor. Grave a eternidade, não grave a humanidade, não grave a terra, não grave as minhas necessidades. Grave a eternidade nos meus olhos, porque é para o alto que eu tenho que olhar, até porque é de lá que vem o meu socorro.
Grave os meus olhos na eternidade. A gente tem que começar a sonhar com a eternidade. A gente não tem mais tanto que se apegar às coisas dessa terra. Ei, Jesus está voltando, falta pouco. A grande tribulação está prestes a estourar. Jesus está voltando. Abra suas Bíblias no livro de Apocalipse 21. E olha o que tem preparado para nós. Olha o que tem. Por que a gente tem que andar em temor? Porque olha, o Deus está te fazendo, o Rei está te fazendo um convite para viver uma eternidade. E olha para onde é que Ele quer nos levar. A nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada para uma noiva adornada para o seu marido. Nós somos a noiva, Jesus é o nosso noivo, o arrebatamento é o dia do casamento. Amém? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçaria, idolatria e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-me e disse: venha, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus. O seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, claro como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos o nome das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura igual. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Por que o vidro puro? Transparência. Lá nada é oculto. Lá nada é escondido. Por isso que diante de Deus nada ficará em oculto. Era transparente. Era de vidro puro, transparência. Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo e o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista.
As 12 portas eram 12 pérolas. As portas eram de pérolas. Vocês conseguem imaginar isso? As portas eram pérolas. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro. Por isso, o convidado, tuas vestes não são de núpcias, não são puras, não são de santidade, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Uau! Que maravilha! Não precisa de sol. A glória do Senhor ilumina tudo. Não precisa fechar as portas. Não tem escuridão. A glória dele, o sol da justiça que é ele, iluminará toda a cidade. As ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Mediante tudo isso, como é que eu não vou negar a mim mesma? Como é que eu não vou abrir mão dos meus direitos? Como é que eu vou querer revidar? Como é que eu vou querer fazer justiça com minhas mãos? Como é que eu vou trocar tudo isso por um sexo ilícito por 12 segundos de prazer? Como é que eu vou mentir? Como é que eu vou roubar? Como é que eu vou beber, me prostituir? Como é que eu vou fazer mediante tudo isso, mediante de toda essa glória preparada para nós? O que é mais importante? É essa fração de segundo de vida. É a riqueza, é o dinheiro. O que é mais importante? Eu ter prazeres momentâneos, uma justiça própria? Isso é mais importante do que tudo isso, do que está aqui, do que uma eternidade com o meu Deus. Não haverá morte. Eu ouvi um testemunho tão lindo de uma menina de 15 anos, ela perdeu a visão. Ela perdeu a visão, ela chegou para a igreja e disse: por favor, não tenham pena de mim. Porque se Deus não quiser curar os meus olhos aqui para eu voltar a enxergar, lá na glória eu vou enxergar perfeitamente. Porque lá não tem cegueira, lá não tem doença. As pessoas estão trocando a glória, um convite. Estou te convidando para um banquete. Está tudo preparado. Só mais um pouco. Renuncia um pouco mais. Obedece um pouco mais. E me conheça. Porque a tua renúncia será prazerosa. A tua oração será com prazer. O teu dízimo será com prazer. Estamos trocando a eternidade. Não tem templo. Não tem igrejas. É o próprio Deus habitando com nós. É a própria presença. É Ele. Sem contar que naquele banquete é Ele que vai nos servir. O próprio Filho do Homem virá e nos servirá. Não nos apeguemos às coisas. Se nós ficarmos olhando para as coisas da terra, os nossos olhos ficarão só na terra. Mas se nós olharmos para o céu, para a grandeza da glória de Deus, a beleza que há. Se a gente olha para a natureza, para o céu, você consegue imaginar quando você ouve um passarinho cantando, que é Deus falando: ei, eu estou contigo. Eu estou te cuidando. Eu estou te protegendo.
Você consegue olhar para uma flor e ver a beleza? Você consegue imaginar o que é a Nova Jerusalém? Sem contar que nós não vamos sofrer o dano da segunda morte. Vamos morrer uma vez só, se Cristo não arrebatar a igreja antes de nós morrermos. Não vamos passar pelo dano da segunda morte. Vamos ter uma morte só. Porque depois nós vamos ressuscitar com Cristo. Reinaremos com Ele. Essa terra, tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai acabar. Tudo na taça da ira, né? A ira de Deus que vai ser derramada vai acabar com tudo isso. O ecossistema todo será restaurado, a Nova Jerusalém vai descer do céu. E toda essa glória que a gente leu aqui, se nós andarmos em temor, em santidade, em obediência ao Senhor, nós vamos fazer parte de tudo isso. O Senhor nos faz esse convite. Amém? Esta cidade gloriosa, ela vai descer. E é aí que os meus olhos devem estar cravados na eternidade. Não nas coisas da terra, que são pequenas e passageiras. Pecado, prazeres, nada se compara. Por isso que vai valer a pena eu negar a minha vontade, os meus desejos, o meu querer, para fazer a vontade do Pai. Abra suas Bíblias comigo em Colossenses 3:1. Livro de Colossenses 3:1. Que vai falar assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão e desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, e bárbaro e cita, escravos e livre, mas Cristo é tudo e em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros. Perdoem as queixas que tiveram um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? É esse tipo de vida. E também abram as suas Bíblias em Filipenses 3:8. Abram mão de tudo isso, porque vai valer a pena. Acorda, igreja, desperta, igreja, Jesus está voltando. Ele está nos fazendo um convite para um banquete. Ele está nos convidando a morar numa nova Jerusalém, a ter uma eternidade com Ele. Acorda, se desliga das coisas terrenas, não se apegue tanto às coisas terrenas. Ande em renúncia, ande em temor, ande em obediência, porque vai valer a pena. Nós temos que ser como Paulo. Olha o que o Paulo disse em Filipenses. Acharam Filipenses? Filipenses 3:8. Olha o que ele fala. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé.
Olha o que Paulo disse: eu considero tudo isso como esterco. Sabe por quê? Porque o que eu quero realmente é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que eu quero é conhecer a Cristo. Eu quero